Convivendo com o homem há mais de 10.000 anos na África e Ásia Central, esta planta tem seus primeiros registros históricos em 2737 a.C. e foi a primeira cultivada para outros fins que não alimentação. Com ela podemos fazer tecidos, cânhamos e cordas, e ela foi utilizada pela burguesia inglesa até o século XIX. Você conhece as cigarrilhas Índio Grimaud? Esta cigarrilha importada cura asma, tosse, rouquidão e até flatos. Disse Deus, no centro do jardim estava a árvore da vida e a árvore da consciência, onde produz-se todo o bem e o mal. É proibida a venda e uso do pito do pango, fumo de negro, e os contraventores serão multados em 20.000 e os escravos e mais pessoas em 3 dias de cadeia. E aí? Suave, tranquila. Ironias à parte, esse é o vídeo de 1 ano do Normose. Sim, 73 vídeos depois, e falando de todos os assuntos possíveis, cá estamos. Coincidência, hoje também é dia da cannabis, e é um vídeo bem sério. Vamos falar de proibicionismo, para te mostrar a verdadeira causa da guerra às drogas, e você vai ver como a proibição nunca teve a ver com saúde ou segurança pública. Se você quiser, no entanto, saber por que hoje é dia da cultura canábica, assiste esse vídeo aqui. Hoje é um estudo histórico, afinal de contas precisamos evoluir do tabu moral para estudar sobre o primeiro país do mundo a proibir a tal planta. Sim, o Brasil é o primeiro país do mundo a proibir a ganja, e não os Estados Unidos como costumamos escutar. Não foi o Brasil que copiou o modelo. Nós fomos o pioneiro à guerra mais longa da história. Então, vamos voltar no tempo e se liga. O cultivo de cânhamo em terras que portugueses colonizavam sempre foi muito comum. E aqui no Brasil ela foi transportada por Cabral logo em 1500, que trouxe aproximadamente 800 toneladas de cânhamo, que servia para fazer velas, cordas e até mesmo vestimenta da tripulação que vinha nos navios. Apesar dos mitos racistas, foi com os portugueses que a ganja chegou ao Brasil. Desde essa época, segundo a antropóloga Vera Rubin, 2 tipos de uso de cannabis se fundam: a ganja medicinal e econômica, aceita pelas elites, e o uso da marihuana ou jamba, que era utilizada por camadas populares e negros escravos. Apesar de tudo, ambos foram tolerados no Brasil por um tempo, e os decretos de 1656 e 1700 do rei Dom João V comprovam que havia incentivo do Estado em produzir nas fazendas do Rio Grande do Sul as benfeitorias de cânhamo, voltada para o comércio da erva. Nas boas farmácias do Brasil, ainda que muito caro, eram vendidas as cigarrilhas que citei no começo do vídeo. As Grimaud eram francesas e curavam tudo, e isso foi vendido no Brasil até 1925. Pasme. Culturalmente, porém, os negros em condição de escravidão, que traziam de África seus hábitos de consumo de lhamba ou fumo de Angola, foram tolerados até um certo tempo. Quanto mais se aproxima a revogação da escravidão em 1880, maior é a taxa de repressão a cultos e hábitos dos negros e nas camadas populares. No Brasil de 1800, cria-se uma polícia de costumes, ou seja, repressão de festas com cachaça, música afro-brasileira e, evidentemente, a erva. Era necessário buscar novas formas de combater os costumes e práticas da cultura negra quando o racismo acabasse. Em 1830, nasce a primeira proibição do pito de pango. Nas câmaras municipais do Rio de Janeiro, em 1830, a lei proclamou que a maconha em pito faz negro sem vergonha, e ataques a quilombos passaram a ser frequentes. 1 ano antes da escravidão, em 1890, o Código Penal inaugurou a seção de entorpecentes tóxicos e mistificação, a fim de combater todas as culturas trazidas de África, e rodas de capoeira, samba, candomblé e uso da jamba foram perseguidos. A cannabis, no início do século XX, passou a ser objeto de pesquisa para médicos e eugenistas, os chamados racistas científicos, entre os quais destaca o médico e político Rodrigues Doria, grande responsável pela proibição da maconha no Brasil e no mundo. A tese dos estudos racistas do médico Doria, que já foi governador do Sergipe, associava a planta como uma espécie de vingança de negros selvagens contra brancos civilizados. Em suas teses, o psiquiatra tratava a planta como vingança dos vencidos, dizendo que as festas e comemorações africanas deturpavam a sociedade branca.
Esses escritos podem ser conferidos no estudo que eu elenquei no comentário fixado ali embaixo se você duvidar. Mas se você já tá com raiva do racismo de Dória, calma, que agora começa o problema. Até o momento, não havia na política internacional a intenção de criminalizar a planta e a Convenção Internacional de Drogas, em 1912, recomendava apenas a criminalização de ópio, morfina, cocaína e seus derivados. Em 1915, porém, Dória foi a Washington apresentar o seu trabalho no 2º Congresso Científico Pan-Americano, comparando o uso da maconha ao ópio, no sentido de que a erva seria uma vingança dos negros contra os brancos em razão da escravidão. Na ocasião, o doutor apresentou um estudo chamado Os Fumadores de Maconha, Efeitos e Males do Vício, indicando que a planta foi introduzida no Brasil pelos negros e alertava que ela servia para produzir alucinações, causar um vício degenerativo que provocava delírio agressivo, onde indivíduos praticavam violência de crimes, indo da loucura transitória para definitiva em pouco tempo. Se você duvida, vá ler. A partir dali, os Estados Unidos passam a aplicar a mesma lógica dos estudos brasileiros, como fato social, para os ticanos latinos e os índio-americanos. Na 2ª Conferência Internacional do Ópio, o Brasil passa a ser convidado especial, e o delegado brasileiro, o médico Jarbas Pernambuco, aluno do Dr. Dória, apresenta a defesa da proibição da cannabis como problema de violência. Em 1931, na Convenção de Genebra, houve a regulamentação das convenções internacionais anteriores. Mesmo ali, a criminalização da cannabis não chegou a ser imposta, mas a partir de 1932 e a partir dos estudos brasileiros, ela é proibida no mundo inteiro. O Brasil sempre foi o pioneiro disso tudo. Não se pode afirmar que o proibicionismo brasileiro foi mera importação de modelos internos, e dali para frente, o proibicionismo se manteve apenas como controle social. Nunca questão de saúde. Nunca se falou de saúde, mas na mídia passou a ser referido a palavra maconheiros, um termo criado nos anos 60, associando a prática do uso da planta a vagabundos e arruaceiros, aquele estereótipo que conhecemos até hoje. Em 1936, é formada a Comissão Nacional de Entorpecentes, e nos anos 40, época que a Umbanda começou a ser reconhecida como religião oficial, terreiros que insistiam no uso da ganja foram perseguidos. Isso lembra alguma coisa? Durante a ditadura militar, a juventude de classe média passou a utilizar a cannabis como parte da contestação cultural de liberdade. E com o embranquecimento da planta, isso acabou necessitando uma nova lei. Em 1976, a lei da ditadura militar não diferenciava mais as substâncias ilícitas entre si e tampouco havia diferenciação entre usuários e traficantes. Todo mundo era preso na época da libertação sexual, musical e cultural. Isso acabou gerando uma massa carcerária gigantesca nas prisões brasileiras, seguindo agora sim o modelo importado de guerra às drogas norte-americano, que começou inspirado em nós. Apesar de nos Estados Unidos a coisa já estar voltando atrás, no Brasil esse modelo persiste até hoje, mesmo quando em 2006 foi sancionada a Lei de Droga 11.343, que diferenciava usuário e traficante, persistiu a lógica punitiva de deixar sob o olhar do delegado e do policial decidir quem é traficante e quem é usuário. E aí na prática você já sabe, isso recaiu nos jovens de periferia, que estão inseridos na guerra às drogas, por estarem à margem de uma proteção estatal e na mão do controle de um tráfico e de uma milícia organizada, e que servem à lógica da guerra sem fim. Esses vendedores sim têm porta de entrada, porque visando lucro, começam a buscar cada vez coisas mais pesadas e lucrativas, como a venda de cocaína e de crack. Não é à toa e nem por um acaso que o estereótipo de traficante como um homem negro e morador da favela existe. Apesar da gente saber que o grande problema, o grosso, está no proprietário do helicóptero, e que se há algum problema no tema das drogas, ele é de origem de saúde, o racismo ainda se mantém. Quando falamos do assunto de guerra às drogas, tem gente que acha que é brincadeira ou apenas um comodismo confortável de uso pessoal, mas na verdade essa questão é o pilar, é a base central de um monte de políticas de segurança pública, de saúde, educação e planejamento estratégico de um governo. Passou do momento da gente falar sobre isso a sério. Conhecer essa história é reconhecer a política do Estado brasileiro em tratar as drogas sob um viés moralista. As drogas são vendidas e compradas por todas as classes sociais, mas o problema parece estar só na favela. E você consegue perceber que é da proibição que nasce o tráfico? Um sustenta o outro.
As áreas pobres são vistas como dominadas pela milícia e justificam a repressão do Estado. A violência do Estado aprofunda uma guerra que torna os traficantes e as milícias cada vez mais violentas. E isso não tem fim. A violência da guerra às drogas é o próprio modelo do negócio milionário. E a intenção desse vídeo não é falar da política de drogas em si, isso pode ficar para outro episódio, mas te lembrar que essa planta já foi um remédio, tornou-se droga e hoje voltou a ser remédio, e é durante os períodos proibidos que se gera guerra, tem a ver com moral. Então, quem costuma dizer que a guerra às drogas falhou, tá errado, a guerra às drogas deu certo. Uma vez que a sua missão era reprimir as classes mais pobres, utilizar o aparato de Estado, da polícia, para manter em pé de guerra e criar cortinas de fumaça para o que está acontecendo. O próprio uso abusivo de substâncias também é fruto da proibição. Quanto mais tabu, menos informação, pior o combate. O próprio uso abusivo da cannabis, que segundo os estudos mais recentes é de 9% contra 15% do álcool e 20% do tabaco, é um problema de saúde. Se fosse por caráter de saúde, a Ambev hoje é a segunda maior empresa do Brasil vendendo cerveja, 2 vezes maior que a Petrobras. Deveríamos estar discutindo então a economia e a política do álcool e do cigarro. Mas aqui estamos reduzindo o imposto sobre o tabaco. Não tem nada a ver com saúde. E para falar de saúde, a saída, portanto, é redução de danos. Tratar a coisa como ela é, sem apologia, sem bater palma e sem ignorar tanto a política opressiva quanto os abusos possíveis de cada droga. Mas adivinha qual a política pública de redução de danos atual? O contrário disso. Exatamente o contrário disso. O governo atual revogou a redução de danos e apesar do mundo inteiro estar fazendo o contrário, aqui a repressão parece ser cada vez mais pesada. E de verdade, a repressão piora tudo. O tráfico, o uso abusivo, os lucros e cada vez mais corrupção. Precisamos tirar o véu sobre isso e por isso que eu decidi finalmente falar sobre proibicionismo, ou melhor, antiproibicionismo. Mas todos esses assuntos é o que vamos ver no vídeo que vem sobre redução de danos, com urgência. E amanhã tem live às 19 horas. Fica suave, fica tranquilo, sem pistolar nos comentários e falou-se. A proibição mantém uma política de guerra às drogas, uma política de guerra, como qualquer outra guerra, uma política que mata. São milhares de mortes provocadas por essa insana e sanguinária guerra. A violência em torno das drogas só existe porque o mercado é ilegal, não existe violência na produção e no comércio de álcool, na produção e no comércio de tabaco. A grande diferença da produção e do comércio de maconha ou de cocaína está na ilegalidade. É a ilegalidade que provoca violência. Uma política de guerra é uma política que promove mortes, e que não só essas mortes diretamente provocadas pela guerra, como mortes também provocadas por doenças. O maior paradoxo da proibição é que ela anuncia pretender proteger a saúde, quando na verdade ela causa muito maiores danos à saúde. Porque no mercado ilegal não há nenhum controle sobre a qualidade das substâncias que são entregues ao mercado, não há nenhum controle sobre a quem é vendido, onde é vendido, enfim, os danos à saúde também são provocados, os maiores danos à saúde também são provocados pela proibição. Então, como a gente costuma dizer na Alip, se drogas são ruins, a guerra às drogas é muito pior. Então, para proteger a vida, é preciso legalizar e, consequentemente, regular a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas.